Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no livro de Mateus, no versículo 24, no capítulo 24, do versículo 42, fala assim: Vigiai, pois porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Ele está pedindo para vir. E no versículo 43 fala assim: Sabei que se o pai da família soubesse que hora da noite que virá o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. E no capítulo 44, no versículo 44 diz assim: Pois isto estai também vós preparando, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos esperardes, pensardes. E no versículo 45 diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, e que o Senhor concedeu sobre os da sua família para dar-lhe o alimento no momento oportuno? Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo está falando que até os alimentos Ele que dá, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz. E no capítulo 24 do versículo 46 diz assim: Bem-aventurados aqueles servos a quem seu Senhor na sua volta encontrará precedente assim. Quer dizer, estando certo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fala também no versículo 47 assim: Em verdade vos digo, Ele estabelecerá sobre todos os seus bens. E no versículo 48 diz assim: Mas se é um mau servo que imaginar consigo. E no versículo 49 ele diz assim: Meu Senhor tarda em vir, só põe a bater seus companheiros e eu comer e beber com eles. E no versículo 50 fala assim: O Senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. E no versículo 41 diz assim, no versículo 51 faz assim: Despertarás e mandará ao destino dos hipócritas, e ele haverá choro e ranger de dente. E no versículo, no capítulo, aí nós vamos ver agora que vai passar por 25, né? Por 25, Mateus 25, vai falar. 25. E no versículo 25, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante aos 10 virgens que sairá com suas lâmpadas ao encontro do esposo. E no versículo 2 diz assim: 5 prudentes e a 0 elas, e 5 prudentes. 5 que era prudente e 5 que não era prudente. E no versículo 3 diz assim: Tomando suas lâmpadas, as tolas não levarão óleo consigo. Quer dizer, eles não levaram óleo, porque o óleo precisa para queimar, né? Para ficar iluminado a noite inteira, porque o noivo não tinha chegado, ia chegar de noite. E no capítulo 25, no versículo 4 diz assim: as prudentes todavia levaram de reserva o vaso de óleo junto com as lâmpadas, as prudentes, né, as certas, né? E Jesus fala assim no versículo
5 diz assim: tardado o esposo de todos e adormecem, todas elas adormecem, porque tardou, né? Os noivos, né? Tardaram. Na noite da noite, porém, ouve-se um clamor, eis o esposo dá-lhe ao encontro. E no versículo 7, no versículo 7 diz assim: e as virgens levantaram-se todas, prepararam suas lâmpadas. E no versículo 8 diz assim: todas elas prudentes, dai-nos vossos olhos, porque nossas lâmpadas se estão apagando. Aí elas não quiseram dar nada, né? Por que eles não levaram, né? E esse é o reino de Deus que Deus Jesus está falando. Tem muitos que querem ir para o reino, mas não está prevenido, não está prudente, não está seguindo a palavra, não está ouvindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, não está dando ouvido às pessoas que lê, que falam, né? E no capítulo 25 do versículo 9 diz assim: as prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós, a preferível indes aos os vendedores, a fim que compraste para vós. E no versículo 10 diz assim: ora, enquanto foram comprar, veio o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas. Foi fechada a porta. Quer dizer, quando Deus fechar a porta, não tem jeito de você entrar. Você tem que estar atento para você entrar junto com ele. E no versículo 11 diz assim: mais tarde chegaram também os outros, diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Aí ele não vai abrir, né? Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Que Jesus vai falar, né? Por que você não ficou prevenido? Por que você não sabia que ele vinha? Por que você não ficou certa? Porque você sabe, Jesus, ele quantas vezes estava se a prevenir? Fique certo, fique atento, fique sempre vigiando, porque ele vai vir. E no versículo 13 diz assim: vigiai, pois porque não sabeis nem o dia nem a hora. E no versículo 14 diz assim: será também um homem que, tende de viajar, reuniu seu servo, ele confiou seus bens. E no capítulo 25, do versículo 15, diz assim: e um deu 5 talentos, e outro dois, e outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu, o homem partiu, né? No capítulo 27 diz assim, no versículo 16, no capítulo 16, logo a seguir que recebeu 5 talentos, negociou com eles e veio para produzir e ganhou 5. E no versículo, muito tempo depois, o Senhor que ele esteve voltou, pediu-lhe a conta. E no versículo 20 diz assim: o que recebeu 5 talentos aproximou-se e prestou outras 5, e disse-lhe: confiaste em 5 talentos, eis aqui, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Jesus ama todos vocês, amém?